Olá, turma do sexto ano. Hoje vamos falar sobre sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. As sílabas são fonemas ou grupo de fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz. Ou seja, cada vez que você abre a boca para falar um pedacinho de palavra ali, nós chamamos de sílaba. Na língua portuguesa, a base das sílabas são as vogais, certo? A, E, I, O, U. Dessa forma, podemos afirmar que não existe de forma alguma nenhuma sílaba sem vogal. Toda sílaba tem vogal. Para sabermos o número de sílabas de cada palavra, basta contar quantas vogais há nessa palavra. Se a palavra tiver duas vogais, tem duas sílabas. Três vogais, tem três sílabas e assim sucessivamente. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Elas podem ser monossílabas, que são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, como pé, flor e mão. Podem ser dissílaba, que são as palavras que possuem duas sílabas, como balão, suco e santo. Trissílabas são palavras que possuem três sílabas, como hóspede, lareira e sapato. E polissílabas, palavras que possuem quatro ou mais sílabas, como literatura, amaciante e sambódromo, certo? Encontro vocálico na mesma o encontro vocálico na mesma sílaba entre uma vogal e uma semivogal. Existe uma grande dificuldade em diferenciar vogal de semivogal porque, em geral, todas podem exercer os mesmos papéis. Logo, a única maneira para diferenciá-las é pronunciar as palavras e reconhecer quem está exercendo a função de núcleo da sílaba e quem não está. Por que considerar isso é importante? É simples. A vogal, por ser base ou núcleo da sílaba, será pronunciada de forma clara, forte, enquanto o som da semivogal ficará menos nítido. Ou seja, para você saber qual é o núcleo, o que é núcleo? O núcleo é aquela partezinha mais importante, aquela vogal mais importante, certo? Então, ela é a mais forte. Então, a mais forte, a vogalzinha mais forte, ali é considerada vogal realmente, mas tem aquela que é mais fraquinha, que aí é considerada uma semivogal. Numa sílaba só pode ter uma vogal. Aí você diz, tia, mas tem palavras que tem duas vogais juntas. Na verdade, não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal, porque é uma forte com uma fraca. Nunca vai poder existir duas vogais, ou seja, duas letrinhas fortes ali perto na mesma sílaba. Exemplo: caixa, mal, leite, rei, Paraguai. São exemplos aí de encontros vocálicos, onde existe aí, ó, vou te mostrar aqui para vocês. Aqui em vermelho está o A, que é a vogal, que é a mais forte. O I não é vogal, o I é semivogal. Mesma coisa acontece com o A mais forte, o U semivogal. Aqui o E é vogal, o I semivogal, o E vogal, o I semivogal. E aqui na palavra Paraguai tem três letrinhas. Você diz, tia, são três vogais? Não. Um é vogal, aliás, aqui é o A. O A é vogal, o U e o I são semivogais. Ou seja, vogal mesmo nessa parte aqui, pedacinho, só vai ter o A, certo? Então, se você for contar as vogais apenas, fica uma, duas, três vogais A, portanto, são três sílabas, certo? O U e o I não vogais, são semivogais. Classificação quanto à posição dos fonemas vogal e semivogal. Gente, primeiro, vocês têm que saber o que é um ditongo, certo? Eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem que ditongo é aquelas palavras que tem ali a vogal, a semivogal, juntinha, mas na hora, e na hora que vai separar, elas permanecem juntas, certo? O exemplo é o leite, né? A palavra leite que eu falei, lei. O E e o I tá ali, ó, pertinho. Uma vogal, semivogal, quando separa, permanece ali juntas. Então, nesse caso, é o ditongo, não se separam, certo? Possui esse nome porque realmente está havendo um crescimento, ou seja, quando no ditongo existe aí a semivogal e a vogal, porém, ela começa com a semivogal, para depois ir para uma vogal, ela vai do mais fraco para o mais forte, nós chamamos de crescente. E o decrescente é o contrário. Quando esse ditongo, que tem essas duas letrinhas pertinho, uma semivogal e uma vogal junta, mas se nessa sílaba começar primeiro com a mais forte, como na palavra caixa, que a gente acabou de ler, o A é a mais forte, começa com a mais forte, termina com a mais fraca, então ela é uma decrescente, porque ela começou com a mais forte e terminou com a mais fraca. A classificação é definida pelo local em que o A passa, no caso da sonoridade, né?
O A passa-se totalmente pela boca ou pela boca e pelo nariz. Exemplo, ditongo oral, o A sai totalmente pela boca. Exemplo, rei, leite, silêncio. Você colocar a mão assim na frente do seu nariz e da sua boca, você vai perceber que o A todo está saindo pela boca. Já no ditongo nasal, ele passa não só pela boca, mas também pelo nariz, certo? Exemplo, mãe, pão e realizam. Tritongo. No tritongo, a presença de duas semivogais, como nós falamos, e uma vogal. Como já foi dito, né? A vogal é o núcleo da sílaba, logo o tritongo apresenta-se assim: semivogal, vogal e semivogal. E também, os tritongos podem ser orais e nasais. Acompanhe os exemplos: tritongo oral, Paraguai; tritongo nasal, saguão. Hiato. O hiato, o contrário ali do ditongo, fica ali a semivogal junto com a vogal na palavra, mas na hora que separa a sílaba, elas vão se separar. Ou então tem um encontro assim, de uma vogal e semivogal, não, aliás, de duas vogais, porque são duas letrinhas fortes que elas não podem ficar juntas, certo? Recapitulando aqui. Vamos lá alguns exemplos. A palavra saúde. Aqui tem o A que é forte e o U também é forte. Lembram que eu falei que quando essa vogal está acentuada, nós chamamos de sílaba tônica, né? É verdade? É mais forte. Então, aqui nós temos o U também, que faz parte aí dessa sílaba. No caso, saúde, a vogal forte, U também forte. Duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, por isso separa. Saída, a mesma forma. O A é uma vogal, o I também é uma vogal, porque as duas são fortes. Elas não podem ficar na mesma sílaba, porque, como eu falei, em cada sílaba só pode ficar uma forte, certo? Baú, as duas são fortes. Pronuncia a palavra baú. Baú, você consegue ouvir bem direitinho o A e bem direitinho o U. As duas estão fortes. Se as duas são fortes, então separa as sílabas. Na hora que se separam, aliás, elas se separam também, porque não pode ficar duas vogais na mesma sílaba, certo? Vamos aqui. Chamamos de encontro consonantal o agrupamento. Agora vamos falar de encontro consonantal. O agrupamento de consoantes em sequência na palavra, fazendo parte da mesma sílaba ou não. Ou seja, nós estudamos agora há pouco sobre encontro vocálico, que são o encontro de vogais com semivogais. Agora vamos falar sobre o encontro consonantal, que são encontro de consoantes, certo? São alguns exemplos aqui: cacto, flor, frio, magnético, pedra, planície, psicanálise, ritmo e vidraça. Observe que está em negrito aqui, ó. Está em negrito as consoantes, certo? Porém, existem alguns tipos, alguns exemplos de encontros consonantais. Eles podem ser encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito, e existe alguns autores que defendem a ideia de um terceiro tipo, que é o encontro consonantal misto, certo? O encontro consonantal perfeito é quando na divisão silábica as consoantes se mantêm inseparáveis, permanecendo dentro da mesma sílaba. É o caso das consoantes LR, juntamente com outras consoantes, DR, TR, GR e assim sucessivamente, certo? Aqui temos alguns exemplos: Brasil, claro, flores, fritadeira, palavra, prateleira, psicólogo, gnome, pneumático. Observem aí que essas consoantes, ó, elas permanecem na mesma sílaba. Se elas ficam na mesma sílaba, são chamadas de encontro consonantal perfeito. E o encontro imperfeito, consonantal imperfeito, é quando, na divisão silábica, as consoantes se separam. Se elas se separarem, elas estão juntas na mesma palavra, porém, na hora de separar a sílaba, elas se separam. Vocês estão vendo aqui, ó? Advogado, dever, está junto na palavra, mas na hora de separar as sílabas, ó, elas se separam, não ficam junto. Então, tem vários outros exemplos aqui para vocês olharem com calma, certo? Eu não vou ler todos para não ficar muito longo o vídeo. Mas vocês entenderam que elas estão juntas na palavra, mas quando separa as sílabas, elas ficam separadinhas. E as mistas? Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, vamos aqui na palavra destreza. Observe que o S se separa do T, aqui, ó. O S separa do T. Quando se separa, elas estão juntas aqui na mesma palavra, mas aqui se separaram. Nesse caso aqui, é um encontro consonantal imperfeito, porque se separaram. Porém, nessa mesma palavra, temos o T e o R, que também está aqui na mesma palavra, porém, na hora de separar sílabas, ela permanece junta. Então, aqui é um encontro consonantal perfeito, ou seja,
Existe um encontro imperfeito e existe um encontro perfeito. A mesma coisa vai acontecer com destruição, observem. Destruição, STR. Então, três consoantes juntas. Não é verdade na palavra? Mas quando se separa, olha para cá, preste atenção. O S se separa do T. Então, aqui é um encontro consonantal imperfeito, porém o T e o R continuam junto, sendo a perfeita, encontro consonantal perfeito. Ou seja, tem as duas coisas. Quando tem as duas coisas, então nós chamamos de encontro consonantal misto. Encontro consonantal fonético é quando os consoantes assumem um som CS, correspondendo assim a dois fonemas consonantais. Exemplo, táxi é uma palavra que tem 4 letras, não é verdade? 1, 2, 3, 4 letras. Porém, tem 5 sons. Por quê? Pronuncia a palavra táxi. A impressão que tem é que tem um C e um S aqui, no lugar do X, não é verdade? Táxi. Se você substituir, não dá para substituir, se a gente parar para pensar, a mesma coisa, axila. Axila. Não é axila, é axila. A impressão que tem é que é um C e um S. Então, são 5 letras e 6 sons, 6 fonemas. Oxigênio, a mesma coisa. Boxe e oxidação. Espero que vocês tenham entendido a aula. Gostaria que vocês fizessem a atividade do livro didático de vocês de língua portuguesa. Vamos retomar aqui o módulo 2. E as atividades são da página 56, 57 e 58. Iremos marcar uma próxima aula com a correção dessas atividades pelo Google Meet. Assim vocês poderão tirar umas possíveis dúvidas. Mas eu acredito que o assunto está fácil, está mole. Mas de qualquer forma, iríamos aí marcar essa aula, tá bom? Então, até logo.